Seja muito bem-vindo e bem-vinda aqui à terceira aula, a terceira parte aqui da criação de blogs utilizando o tema WolfWP. Então peço que preste bastante atenção, tá? Aqui essa aula é uma das principais, que é a organização do layout, tá? Então você precisa prestar mais atenção para você não se perder e faltar aí, algumas configurações e acabar que o seu blog ficando diferente do que eu vou estar ensinando aqui, tá? Então preste bastante atenção. Então, nas aulas anteriores, a gente já aprendeu aí a criar as páginas, de política de privacidade, termos de uso, contato, colocamos também as categorias, Então agora a gente vai organizar o layout. A página de home, que a gente criou ali, ela está em branco ainda, a gente vai deixar ela por último. Porque é sempre bom a gente deixar ela por último, porque a gente vai fazer todas as outras configurações e por último a gente cria ela ali com mais informações, tá? Com mais detalhes. Então deixa ela lá, que quando for aí na próxima aula a gente vai finalizar ela, tá? Então preste bastante atenção e vamos aqui para a configuração do layout, tá? Então aqui, para a aula não ficar tão grande, eu criei 4 artigos aqui fictícios, artigos só para a gente ver ali nas páginas aí do blog, tá? Então aqui em página, eu vou abrir aqui a página do blog, porque a home está em branco. Se a gente abrir, a gente não vai conseguir ver nada, porque a gente não configurou nada nela. Mas vamos ver aqui na página de blog. Quando a gente abre a página de blog, já vai ter aqui os 4 artigos fictícios que eu criei, relacionados aqui a receitas, peixe, então coloquei tudo aqui. Então a configuração padrão está vindo somente com uma coluna, que no caso aqui é os artigos um em cima do outro, então aqui ele vai ficar dessa forma. Aqui no Wolf a gente consegue colocar 2 colunas e o sidebar, consegue colocar 3 colunas e 4 colunas, tá? O 3 colunas e o 4 colunas você não consegue colocar o sidebar, que é essa barrinha lateral que fica aqui, tá? Então vai depender muito aí do seu projeto, de como que você quer trabalhar, Então, por exemplo, quando a gente abre aqui, ó, ele fica a barra lateral, mas você consegue estar colocando ela, por exemplo, do lado direito, consegue remover ela e deixar somente o artigo, tá? Então fica ao seu critério e a gente vai aprender a mexer em tudo isso aqui, tá? Então, por padrão, já vem aqui o cabeçalho, vem aqui o artigo, eu coloquei foto fictício, coloquei aqui textos fictícios também. Aqui vai ficar o botãozinho de anterior, isso tudo aqui é automático, não precisa você fazer nada aqui, tá? Aqui tem os artigos relacionados, que é artigos da mesma categoria, que você coloca ali dentro da mesma categoria. Aqui tem os comentários, aqui embaixo a gente vai organizar tudo isso, tá? Então você vai fazer o seguinte, vamos aqui em aparência, personalizar, e agora a gente vai aqui para personalização do tema, tá? Então aqui o primeiro passo é a identidade do site, tá? Então aqui a gente precisa colocar a logomarca do nosso site, tá? Então aqui vamos fazer o seguinte, para não ficar em branco aqui, a gente vai lá em leitura e vamos colocar a página do blog ali por enquanto. Depois a gente, quando criar a home, a gente volta lá e configura, tá? Só para ficar melhor aqui o entendimento. Vamos aqui em configurações, leitura, e vamos aqui, ó, deixar em selecionar aqui a página inicial, deixar ela em branco, deixa somente o blog aqui, tá? Vamos clicar aqui em salvar, aí vamos voltar para lá, aparência, personalizar, porque aqui a gente já vai conseguir ver aqui uma melhor forma aqui para a gente fazer nossas configurações, tá? Então vamos lá, identidade do site, aqui é para a gente colocar uma logomarca aqui, ó. Então essa logomarca você pode estar criando ela no Canva, tá? Canva.com. Aí você consegue colocar aqui, tá? Eu vou colocar aqui uma logomarca minha só para a gente ver como que vai ficar. Essa logomarca ela tem uma dimensão aí, quando ela foi criada, de 850 por 300 pixels, tá? Então é um tamanho que eu achei que ficou legal aqui, tá? Então você analisa o tamanho que você quer criar a sua logomarca. O Canva é gratuito, tá? Um editor de imagens aí gratuito que você consegue fazer logomarcas lá, tá? Então aqui você consegue colocar aqui o tamanho, por exemplo, aqui, ó, você pode aumentar o tamanho aqui, ó, da sua logomarca, tá? Mas eu lhe aconselho que deixe um tamanho não tão grande, tá? Eu vou deixar aqui 65, mas o padrão aqui ele recomenda deixar em 50. Aqui é a margem, tá? O espaço aqui de cima e o daqui de baixo, tá? Então você pode ou reduzir
deixar ela mais fina, tá? Deixar ela mais assim, ou você pode deixar ela mais larga, tá? Aqui o recomendado é 25, mas você pode escolher isso aí, tá? Então fica ao seu critério. Aqui ele tá falando, né, para mostrar o título, mas eu lhe aconselho, se você usar aqui a logomarca, você oculte, tá? Aqui você vai colocar o nome, né, do seu blog. Ele ajuda também na questão do SEO, tá? Então coloque o título aqui e uma descrição falando sobre o seu blog aqui embaixo, tá? E desmarca aqui. Aqui, ó, no ícone do site é aquela bolinha que aparece ali no navegador, tá? Então quando você abre o navegador aparece a bolinha ali, tá? Então aqui ele recomenda você criar, você pode estar criando também no Canva nessa dimensão, 512 por 512 pixels, tá? Eu vou colocar aqui uma minha por enquanto. Então aqui, ó, ela vai ficar nesse cantinho aqui, ó, do seu navegador, tá? Então é bom você colocar tanto a logomarca como o favicon, tá? Pronto, feito isso, clica em publicar, né, pra gente estar publicando e não perder as alterações. Agora vamos aqui em geral, layout, tá? Então aqui existe o layout 1, né, o 1.0 e o 2.0. Se você optar pelo 2.0, ele vai modificar algumas coisas, ó. Ele vai aparecer aqui essa barra, né, aqui, ó, posts, versão de layout, tá? Então aqui, ó, a gente pode abrir um post para a gente ver a diferenciação aí, né, da questão do layout 1 para o 2. Se você reparar, a gente colocou aqui, ó, o layout 2. Então aqui ele já ficou aqui em cima, ó. Se a gente voltar para o layout 1, ele vai ficar assim, ó. Então você pode ver qual que fica melhor para você, tá? Esse 2.0 é uma versão mais atualizada, eu utilizo ela, eu acho mais bonito, mais interessante, mas fica ao seu critério. Post, aqui você tem o 1.0 e o 2.0 também. Vamos colocar o 2.0, né? Então aqui no 2.0, né, ele acaba ficando mais robusto. Então fica ao seu critério aí essa escolha, tá? Então eu vou deixar aqui os dois nas versões novas, né, que é 2.0, para ficar aparecendo assim, dessa forma, tá? Então você escolhe aí qual fica melhor para você. Vou deixar assim. Cores, aqui nas cores você pode alterar as cores. Por exemplo, você poderia usar ali uma cor padrão. Por exemplo, na minha logomarca ela tem roxo e laranja. Então eu poderia vir aqui e colocar, por exemplo, ó, um roxo. Colocar aqui um roxo mais forte. E aqui na cor secundária, ó, eu colocaria aqui, ó, um laranja. Ó. Vou trazer ela mais para cá e vou deixar ela mais laranja, ó. Então fica combinando com a minha logomarca, tá? Então fica, ó, um lado roxo e o outro laranja. Fica bem interessante. Então essa cor vai prevalecer dentro do seu blog. Se você reparar, ó, as letras ficaram roxas. Aqui, ó, as bordas ficaram também com o gradiente aqui em cima também. Então é bem interessante você configurar, ó. Fica os botões também, ó. Fica cores padrões aí, né, do blog. Então fica bem legal. Então você pode escolher. Cor do texto. Essa cor do texto é o texto aqui, ó. Então você pode, por exemplo, ó, se eu quisesse colocar o texto de outra cor, ó, então eu poderia colocar, ó. Tá aqui, ó, coloquei e ficou todo azul, ó. Aqui também ficou azul, né? Então você pode ir mudando aqui essa questão do texto, tá? Mas eu gosto de deixar ela padrão mesmo aqui, na cor um preto mais claro, tá? E aqui é cor dos links, tá? Por exemplo, quando você coloca um link aqui no texto, né? Aí ele fica aparecendo. Aqui você pode colocar uma cor que você quiser, por exemplo, ó, vermelho. Sempre que tiver um texto com um link, por exemplo, aqui, ó, ele vai ficar vermelho, ó. Então, ó, tá aqui, ó, vermelho, tá? Então, se você não quiser deixar nenhuma cor, você deixa padrão mesmo, deixa limpo aqui, que ele vai ficar uma cor padrão, que é a padrão que você colocou aqui, ó. Então, clica aqui em publicar. Aqui em background, né, é a cor do fundo, ó. Se você quiser modificar a cor do fundo, por exemplo, ó, todo preto, vai ficar todo preto o fundo aqui, ó. Né, mas eu lhe aconselho a deixar a cor padrão mesmo, fica mais atraente aqui com cinza claro, tá? Mas fica ao seu critério. Botão. Os botões também eu não mexo, deixo assim mesmo, né? Que é para ele ficar, por exemplo, aqui com essas bordas arredondadas, eu deixo em 50 mesmo, tá? Mas fica ao seu critério. Agora, tipografia. Aqui, em geral, né? Ele já vem por padrão com a letra Pops, tá? Então ela já tem todos os tamanhos, né? Aqui, por exemplo, são as grossuras da fonte, 300, 400, 500, 600, 700. Então aqui ele já vem configurado, tá? Então, se eu fosse você, eu não modificava, porque ela é uma letra que se adapta para qualquer tamanho, tá? Então você pode pegar uma letra aí que ela não fique tão legal e isso pode deixar o seu site mais lento,
Então deixa a padrão mesmo, tá? Ela é uma letra bem bonita, bem fácil de leitura, tá? Então não precisa você mudar, deixa ela mesmo, tá? Aqui em título, né, você pode estar mudando aqui o tamanho, né, do título aqui, por exemplo, ó, ela fica no tamanho padrão 36, mas se você achar pequeno, você pode aumentar mais, ó. Pode deixar ela maior, por exemplo, 48, ela já ficou grandona ali. Mas você sempre analisa se vai ficar legal aí no seu site. Eu vou deixar 36 mesmo, tá? Vamos voltar aqui, conteúdo do artigo, tá? Conteúdo do artigo é esse conteúdo aqui, tá? Então, se você quiser deixar uma letra maior, tá? Se você deixar uma letra menor, se você for trabalhar aí com o Google Console, se colocar ali dentro do Google Console, se você deixar a letra muito pequena, ele vai ficar dando vários erros, porque acaba que na versão do celular a letra fica muito pequena para as pessoas ler, e isso gera um erro, tá? Então, o Google ele vai dar mais visibilidade a quem tiver um artigo bom de leitura, de tamanho bom. Então eu sempre costumo deixar no padrão 18 ou eu deixo 19 ou 20, que é um pouquinho maior, tá? Mas fica ao seu critério. Aqui é o título, né? A margem do título, eu também deixo tudo padrão aqui, tá? Porque o tema ele já foi desenvolvido aí pensando em todos os aspectos, tá? Então ele já traz uma configuração padrão boa, tá? Então não precisa você mexer nisso. Então aqui, tipografia, é isso, né? Você pode aumentar, mudar a cor, etc. Tá? Em cabeçalho aqui, ó, aviso do topo. Aqui você pode colocar um aviso aqui em cima, tá? É como se fosse aqui uma chamada. Você pode, por exemplo, mudar a cor, né? Por exemplo, colocar a cor padrão. Vamos colocar aqui a cor roxa, que é a padrão aqui do meu site, tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte, para a gente não se perder aqui no raciocínio, tá? Aviso do topo. Eu vou lá dentro do WordPress, vou vir aqui em painel e ele fica aqui, ó. Vem aqui em opção do tema e tá aqui, ó, avisos. Então aqui você vai criar ali uma chamada, ó, exibir o aviso. Aí aqui embaixo, ó, exibir a contagem regressiva. Aqui você pode colocar uma data, por exemplo, vamos colocar aqui no final do mês, né, dia 31. Aqui você pode regular a data também, né? Aqui você pode escrever um texto para quando bater nesse dia aqui. Então, por exemplo, se você fizesse uma oferta, você colocaria aqui esgotado. Aqui você pode escolher entre o topo e o inferior, que é no rodapé. No rodapé eu não lhe aconselho porque vai atrapalhar o plugin de cookie, tá? Então deixa no topo mesmo que fica mais interessante. Então aqui, por exemplo, vou colocar aqui uma chamada como se fosse para um curso meu, ó. Quer aprender a monetizar blogs com AdSense? Então aqui, ó, eu coloco a chamada do botão, né? Conheça meu curso, e aqui eu coloco o link. Você coloca o link para onde você quer direcionar a pessoa, tá? Vai ficar a contagem regressiva e aqui eu vou atualizar. Então ele já vai ficar aparecendo aqui no blog. Eu vou fazer o seguinte, eu vou atualizar a página que ele vai aparecer aqui em cima. Pronto, e ele já apareceu aqui, ó. Tá aqui o contador, tá aqui a chamada que eu escrevi e aqui o botão. Tá? Então aqui você vai vir aqui, ó, em cabeçalho, aviso, né? Aqui você pode fazer as alterações das cores, por exemplo, ó, a segunda cor ali do background, né, que é como se fosse ficar ali, né, o degradê que a gente colocou aqui padrão, né, que é uma parte de uma cor e outra do outro. Aqui a cor do texto eu vou deixar branco mesmo. Aqui, ó, o botão ele tá preto, mas eu poderia, por exemplo, ó, deixar ele roxo, né, para ficar padrão. Aqui, por exemplo, e aqui é as cores aqui, ó, da contagem regressiva. Por exemplo, vamos colocar aqui um vermelho, né? Então aqui, ó, ele já fica vermelho aqui. Você pode mudar a cor do texto aqui, tá? Então isso tudo aqui é editável, tá? Vamos publicar. Aí aqui em menu é essa cor aqui do menu que aparece aqui, ó. Tá? Então você pode, por exemplo, ó, modificar a cor aqui, ó, por exemplo, ó, deixar preto, amarelo, deixar a cor que você quiser, tá? Eu vou deixar padrão mesmo, branco, tá? Aqui são os links, é quando você passa o mouse aqui, por exemplo, ó, cor, ele tá preto, mas quando você passa o mouse, ele fica da cor padrão, que é o roxo, tá? Porque ele tá aqui na cor padrão, mas se você quiser, você pode mudar, por exemplo. Se quisesse colocar que ele aparecesse roxo, ele apareceria roxo ali, ó. E aqui é quando você passa o mouse em cima, por exemplo, ó. Se você quisesse que quando passasse o mouse ele ficasse vermelho, ó. Então ele fica vermelho. Então fica ao seu critério essa questão aí das cores, tá? Aí aqui, ó, é por padrão, né? Você pode deixar a cor do branco mesmo, pesquisa, né? Que é essa pesquisa aqui, quando você clica, ó, ela fica preta aqui, ó. Se você quiser mudar a cor, você pode mudar também, por exemplo, aqui, ó, para deixar ela de outra cor, ó. Deixar ela roxa, você pode mudar para qualquer tipo de cor aqui, tá? Então fica ao seu critério aí essa questão da mudança. Se você quiser fixar
aqui, ó, o menu no topo, basta você clicar aqui, ó, ele vai ficar fixo, tá? Então quando você rolar o blog, ó, ele vai permanecer fixo aqui, tá? Então eu vou deixar assim mesmo, eu não gosto. E se você for deixar o aviso, né, ele já vai ficar meio que fixo, então eu gosto de deixar assim. Então vamos voltar aqui, né, vamos voltar. Captura de e-mail. Aqui o foco do curso é te ensinar a montar um blog, tá? Captura de e-mail requer aí você ter aí, né, forma de e-mail marketing, tá? Então já é algo bem mais avançado. Então aqui você pode, lá dentro ali da própria área de membros, tem ensinando tudo sobre captura de e-mail, tá? Eu não vou ensinar aqui, senão vai ficar muito grande as aulas, tá? E o intuito não é esse, mas você pode aprender isso aí passo a passo dentro da área de membros lá do Wolf WP, tá? Então eu vou pular essa parte aqui, porque nem todo mundo vai conseguir aplicar captura de e-mail, porque nem todo mundo vai ter ali como contratar uma plataforma de e-mail marketing, tá? Então a gente vai deixar ela para você mesmo, se você tiver interesse em estudar lá dentro da área de membros, tá? Sidebar. A sidebar é essa barra lateral, tá? Aqui ele já vem na cor padrão, que é um cinza aí quase preto, e o branco, tá? Então você pode deixar na cor padrão mesmo, ou você pode alterar as cores aqui, tá? Posição, ela tá do lado esquerdo, mas você pode simplesmente colocar ela do lado direito, tá? Então fica ao seu critério essa escolha. Widget. Os widgets vai aparecer da forma padrão ou 3D. Esse formato 3D é mais interessante para quando a gente coloca aqui os botões, né, para você oferecer algo, por exemplo, algum produto ou algo do tipo, ele vai ficar aparecendo os botões com um formato 3D. Eu vou deixar em 3D porque fica mais bonito, tá? Vou deixar assim mesmo. Quando a gente chegar nessa parte de colocar os botões, você vai ver que é bem interessante. Aqui você pode ocultar essa sidebar aqui, ó. Você pode ocultar ela em todo o site, você pode ocultar ela nas páginas, né? Então, por exemplo, nas páginas eu não costumo deixar, porque, por exemplo, às vezes ali, dentro ali da página, por exemplo, de política de privacidade, termos de uso, contato, acaba que ficando feio com essa barra lateral aqui. Mas se você quiser, você pode deixar em todas, tá? Não tem problema, você pode deixar. Aqui você pode ocultar, por exemplo, a página inicial, né? Então você fica aqui, a sua escolha de onde você quer ocultar essa barra, tá? Então você pode ocultar tanto aqui dessa página, como por exemplo aqui de dentro dos posts, né? Por exemplo, ela tá aqui desse lado, ó. Se você quiser, você pode ocultar, ó. Vamos ocultar ela, ó. Ela já some e fica somente o artigo. Mas eu lhe aconselho que deixe, porque você pode implementar outras coisas aqui na lateral, que pode estar chamando a atenção aí, né? Para as pessoas tá sempre navegando dentro do seu site, tá? Então vamos aqui voltar, né? Aqui tá tudo ok, vamos publicar. Aqui em blog, layout, né? Então vamos agora voltar aqui para a página do blog, né? Aqui para a página inicial. E aqui é a parte do layout que eu falei para vocês. Aqui ele tá em linhas, né? Que é um em cima do outro. Aqui você pode escolher em duas colunas. Ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Ó, por exemplo, para um blog de receita fica bem legal esse formato, tá? Fica bem interessante. Ó, por exemplo, 3 colunas. Em 3 colunas, automaticamente o sidebar ele sai, tá? Para uma melhor otimização, ele é removido automaticamente, tá? E aqui, ó, em 4 colunas. Em 4 colunas ele vai ficar um pouco menor aqui, ó. Então fica ao seu critério. Lembrando que em 3 colunas ou 4 colunas, o sidebar não vai aparecer, tá? Então eu vou deixar aqui em 2 colunas, que eu acho mais legal. Vou deixar assim nesse formato, tá? Mas você escolhe aí para o seu projeto a forma que fica melhor, tá? Posts. Aqui você pode ocultar diversas coisas. Vamos abrir aqui um artigo para a gente ver. Por exemplo, ocultar categoria. Eu não recomendo você ocultar, porque às vezes a pessoa clica aqui, cai dentro da categoria, acha mais artigos e acaba ali mexendo em várias outras categorias, né? E você tem mais acesso ali. Se você monetizar, você ganha mais com o AdSense, tá? Aqui em ocultar o tempo de leitura, se você quiser, você pode ocultar, senão você pode deixar, né? Ele vai ficar aparecendo a quantidade aqui, ó, do tempo que a pessoa leva para ler aquele texto. Aqui também, ó, fica esse botãozinho também. Eu não gosto de deixar ele, mas você pode deixar se você quiser, ó. Se você quiser ocultar, você oculta aqui, né? Aqui o tempo da leitura também, se você quiser, você oculta. Uma coisa muito importante que você não pode ocultar é o autor, tá? A data também você não pode ocultar, porque isso influencia ali na questão da aprovação do AdSense, tá? Então ele requer que você deixe isso
em amostra dentro do site. Quem é o autor dos artigos e também a data. Então você não oculta isso, tá? Então oculta somente o que você quiser. Se você quiser só ocultar aqui, por exemplo, a imagem destacada, você vem aqui, ó, e pode estar ocultando ela. Então fica ao seu critério aí a questão dessa modificação, tá? Eu vou deixar assim mesmo. Aqui nos finais dos artigos, esse artigo aqui em específico eu não coloquei tags, mas deixa eu procurar um aqui que eu coloquei para vocês verem. Vai ficar aparecendo aqui embaixo, ó, tag, por exemplo, vai ficar aparecendo aqui. Se você quiser remover as tags daqui de baixo, basta você vir aqui em ocultar, que ele vai ocultar aqui, tá? Pronto, ele já sumiu. Aqui é para você ocultar aqui, por exemplo, né, os botões de próximo e anterior, ocultar a imagem do usuário nos comentários, né, quando as pessoas comentar aqui embaixo para ocultar. Então você escolhe aí o que é que você quer deixar em amostra ou não, tá? Vamos voltar aqui, compartilhamento de redes sociais. Aqui, ó, exibir no início do conteúdo, né, ele vai exibir aqui em cima, ó, as redes sociais, né, exibir no final do conteúdo. Então você escolhe como que você quer deixar essas redes sociais, ó, vai aparecer aqui embaixo. E aqui, ó, exibir na barra lateral, ele vai ficar fixado aqui na barra lateral, né? Por exemplo, aqui, ó, vamos colocar aqui na barra lateral, né, ele vai ficar aqui, ó, fixo. Exibir no menu do mobile, que é no celular, tá? Então no celular ele vai ficar aqui embaixo no rodapé aparecendo aqui as redes sociais. Então fica ao seu critério. Eu não costumo utilizar essa daqui da lateral, eu sempre utilizo somente essas três aqui, mas fica ao seu critério, tá? Publicar, vamos voltar aqui, artigos relacionados. Aqui são os artigos aqui de baixo. Aqui geralmente eu costumo deixar 8, né? Que é para ficar assim, ó, 4 em cima e 4 embaixo. Como a gente só tem 2 artigos dentro dessa categoria, não vai aparecer os outros, tá? Mas aí você pode escolher, por exemplo, ó, por linha, até para a gente deixar maior, você poderia deixar 6, para ficar as imagens um pouco maior, e aqui você poderia deixar 3, para ficar aparecendo 3 por linha, ó. Você vê que ele fica maior. Então vai ficar 3 em cima e 3 embaixo. E aqui a cor, você poderia, por exemplo, ó, deixar uma cor padrão aqui do background para dar um destaque, né? Por exemplo, aqui, ó, roxo. Né? E por exemplo aqui, ó, vamos colocar aqui a cor do texto branco. Então ficaria destacado aqui os artigos relacionados para a pessoa ler mais artigos do seu blog, tá? Então vamos voltar aqui, isso aqui a gente já terminou. Páginas, né? Ocultar itens, né? Que é para você ocultar ícones, né? Do título da página, ocultar textos informativos, né? Por exemplo, categorias, tag do autor, etc. Então você pode ocultar se você quiser. Ocultar captura, aqui é quando você colocar ali a captura de e-mail, tá? Aqui eu não aconselho você deixar ocultado, tá? Aqui a imagem destacada, nele pergunta se você quer deixar ela oculta ou não, né? Eu deixo sempre tudo desmarcado aqui, tá? Então não precisa você mexer nisso aqui. Cabeçalho, aqui você pode tá mudando aqui, por exemplo, a cor do texto do cabeçalho, tá? Você pode mudar aqui. Imagem do background, tá? Você pode colocar uma imagem ali atrás, por exemplo, ó, só para vocês verem, ó. Então ela coloca aqui uma imagem, tá vendo? Então aqui você pode colocar uma imagem padrão para ficar aparecendo aqui, em vez de ficar aquela cor que a gente configurou aqui, tá? Então sempre vai ficar aparecendo dessa forma. Aqui você pode, né, por exemplo aqui, na versão do celular, ocultar essa imagem, deixar somente as cores, tá? Então tem várias opções aqui para você estar fazendo essas configurações, tá? Então aqui você pode também estar olhando aqui a questão aqui da opacidade, por exemplo, aqui, ó, vamos colocar para ela ficar aqui, por exemplo, um roxo aqui por cima, ó. E aqui você pode ir reduzindo essa opacidade, tá? Deixando ela mais escura, mais claro, tá? Então fica ao seu critério aí, deixar com uma imagem fixa para todos, ou você deixar com a cor, né? Então você analisa qual fica mais interessante. Se o seu blog for só de receitas, por exemplo, ali de coisas voltadas à culinária e tal, você pode deixar algo relacionado à culinária. Se for um blog com diversas categorias, eu lhe aconselho deixar assim mesmo, tá? Até para ficar algo mais sem... por exemplo, você abrir ali um artigo sobre cartão de crédito e ter aqui em cima algo relacionado à receita, não fica tão interessante, tá? Então pensa nisso também, tá?
Então vamos voltar aqui, box de informação. Eu deixo nessa cor padrão mesmo, eu não mudo, tá? Então fica ao seu critério aí. Aqui do rodapé você consegue modificar a cor aqui do rodapé. Ele tá aqui tipo num cinza quase preto, você poderia modificar se você quisesse, ó. Vou deixar aqui na cor padrão que eu tô seguindo aqui do meu blog, tá? A cor dos títulos, né, são esses títulos aqui, ó. Eu vou deixar ele branco mesmo. A cor do texto é esses textos aqui de baixo, tá? E aqui é quando você passa o mouse, tá? Então, por exemplo, vamos deixar aqui para quando passar o mouse ele ficar aqui como se fosse um laranja, né? Então aqui, por exemplo, quando você for passar o mouse, ó, ele vai ficar um laranja. Então você sempre vai casando as cores ali de acordo com o que você quer trabalhar no tema, tá? Aqui, ó, é o background do formulário, se você fosse trabalhar com um formulário aí de e-mail, tá? Uma captura de e-mail. Então isso aqui depois, quando você for trabalhar, se você for trabalhar com captura de e-mail, você pode fazer essas alterações, tá? Então vamos aqui publicar widgets. Widgets, né, você pode deixar em centro mesmo, que é para eles ficar sempre centralizados. Aqui em copy, você pode modificar esse texto aqui de baixo, tá? Você pode colocar aqui, por exemplo, ó, o nome do seu blog. Todos os direitos reservados, tá? Então você pode modificar isso aqui embaixo, tá? Aí aqui, ó, ele fica aparecendo um link para o Wolf. Se você quiser, você pode remover, tá? Ou remover o link aqui, colocar o link do seu blog. Ou você pode pedir a afiliação do tema, né? Se você for trabalhar com algo relacionado a marketing digital, você pode colocar o link de afiliado aqui para se alguém clicar e comprar, você ganhar comissão, tá? Então fica ao seu critério aí, tá? Então vamos voltar. Aqui já tá tudo ok. Aqui é o modo escuro, tá? Então o que é que acontece aqui quando você ativa o modo Dark, que é o modo escuro? Automaticamente ele muda a cor da coloração da sua logomarca, tá? Então ele muda automaticamente se tiver ativado aqui, ó. Ou você pode colocar aqui uma opção de logomarca com outra cor que você queira, tá? Você pode escolher e colocar aqui. Mas fica interessante aqui a mudança que ele faz, ó. Ele muda de cor, sempre adaptando para a cor que está aqui em cima, né? Que no caso é o preto. Então você pode estar deixando ativado ou mudando aqui, tá? Então vou deixar desse jeito mesmo. Aqui em menu, né? E em widgets eu vou deixar para a próxima aula, senão vai ficar muito grande, tá? Essa aula. Então aqui praticamente a gente já montou toda a estruturação do blog, né? Já está todo organizado, tá? Então na próxima aula a gente vai aprender aí como criar o menu e os widgets. Aqui em configuração de página inicial não precisa você mexer, que é aquela mesma configuração que a gente fez lá em leitura, tá? Que é para botar aqui a home na página inicial. Então aqui vamos ver lá como foi que ficou o blog, né? Como é que tá ficando. Vamos vir aqui em visitar o blog, né? Então aqui ele vai ficar aparecendo dessa forma, né? Aqui o aviso que a gente já colocou, aqui os menus, né? Tudo direitinho. Aqui as categorias, tudo certinho. Então na próxima aula a gente vai dar essa finalização aí, que é no menu, nos widgets, e vamos criar a página home, tá? Senão essa aula vai ficar muito grande e acaba ficando cansativo para você, e você acaba começando a fazer coisas erradas quando você faz muita coisa de uma vez, tá? Então espero que você esteja gostando da aula. Comenta aí abaixo o que é que você está achando aí da aula de criação de blog no Wolf WP, e eu te vejo aí na próxima aula.